Hoje vamos falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Começo por tentar me expressar de maneira a me tornar compreensível aos meus irmãos de fé, dada a expectativa de que alguns dos meus irmãos gostariam de ter algumas ideias mais claras, quem sabe, ou mais bem definidas, ou mais bem compreendidas sobre a própria igreja. Começo por dizer que eu não tenho nenhuma autoridade eclesiástica, isto é, não exerço nenhum munus de competência, digamos assim, jurídica, para falar em nome de ninguém. Não exerço a função de diácono, nem de sacerdote, nem de bispo. Sou um simples cidadão que se diz cristão e que pertence a uma igreja, e essa igreja ela é católica, isto é, universal. E começo por ponderar algumas coisas sobre a própria origem da igreja. A origem da palavra, ela no Brasil não tem a mesma, digamos assim, expressão no sentido da sua origem etimológica, na sua origem, porque nós não temos a ideia da assembleia. A eclésia quer dizer grupo, quer dizer assembleia, quer dizer reunião de pessoas que convivem e que têm uma convivência com ideais comuns. Então, igreja tem que ser muito bem separada da ideia de prédio, de espaço físico, do sentido da eclésia, do sentido dessa assembleia que comunga das mesmas ideias. E esta igreja que eu quero tentar me expressar de forma mais compreensível aos chamados leigos como eu queria dizer que me ocupa a atenção porque a leitura sobre a sua história, sobre o seu testemunho, sobre os seus nomes expressivos desde suas origens, me motiva a permanentemente ler. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é a base de todo o sentido dessa ideia que nós temos comum. As nossas origens remontam a um período muitíssimo anterior a Jesus Cristo. E por isso mesmo, nessa imensidão de tempo que vai desde o início da história humana até Jesus Cristo, ela precisaria ser estudada no contexto das teocracias, no contexto das teogonias, isto é, das origens das diversas manifestações pelas quais Deus se comunica com o homem. Ou por um processo natural de intuição humana, da necessidade de ter uma origem, ou por uma revelação de alguém que veio nos transmitir a identidade daquele de onde nós nos originamos, que seria Deus. Ora, ao nós fazermos essas primeiras considerações, nós temos de abdicar didaticamente da nossa própria origem teológica, porque nós somos um grupo dentre as diversas teogonias anteriores ao próprio texto do Biblos, do livro da Bíblia. Nós temos que remontar às origens
das primeiras formas pela qual Deus se fez presente, ou por, como eu repito, ou porque se fez presente através de uma revelação da sua presença no tempo histórico do homem, ou porque o próprio homem percebeu, por uma necessidade ontológica da sua compreensão de si mesmo, que ele precisa ter uma origem, e uma origem que dê sentido à sua própria vida. No momento que nós nos debruçamos a esse estudo, nós vamos buscar os povos, nossos povos primitivos, anteriores aos que nós conhecemos dentro da nossa cultura histórica, anteriores aos egípcios, anteriores aos sumérios, anteriores aos povos conhecidos. E, na realidade, nós remontamos a origem do homem. E nessa própria reconstituição da busca do homem, nós vamos ter, dependendo dos lugares onde o homem se identifica como um ser diferenciado da natureza, vamos ter possíveis interpretações. Nós temos, por exemplo, uma literatura do Yuval agora, esses Homo sapiens, que não me parece, a mim, muito coerente, mas tem uma versão, que é uma versão até aceita por muitos, dentro da sua concepção do processo evolutivo até o Homo sapiens sapiens. Por outro lado, nós vamos encontrar entre os índios habitantes das populações primitivas das Américas mais de uma versão interpretativa sobre as origens, tanto como os astecas, como os chamados aimarás, como os incas, que na verdade é uma generalização, o termo inca, que abrange diversos grupos de origem indígena, quanto os índios primitivos brasileiros. Todos têm alguma crença. Isso que é o impressionante. O homem por si, por sua natureza, num determinado momento em que ele começa a manifestar algum sentido da vida na qual ele convive com outros homens, já estabelece ligações sobre sua própria origem. Onde nós buscarmos, sempre vamos encontrar entre os esquimós, entre os védicos, povos Vedas, entre os povos do Oriente Médio, entre os povos dos mais remotos rincões dessa terra, povos que têm sua explicação. Ao conviver, eles têm necessidade de se entenderem como convivência. E essa primeira forma de convivência já são formas de convivência que buscam uma explicação religiosa, já são igrejas primitivas, as mais remotas, que conseguem agrupar-se como grupo e ter uma identidade como sociológica como grupo, tem uma forma de entender o sentido da sua própria convivência como grupo e tem uma forma de buscar uma explicação para as suas origens e para o seu destino. Então, nós agora demos um salto no tempo, porque não nos cabe agora fazer um estudo sobre a natureza antropológica, sobre as origens da religião em si. Demos um salto no tempo e nos situamos naquela que é a nossa vertente original, que é um povo que se situou nas ribanceiras do Eufrates e do Tigre, que é na Mesopotâmia, entendeu? Donde se originam as origens das tribos que vão formar depois
os povos que passam a ter no texto da palavra Bíblia a sua explicação. E aí, logo em seguida, nós vamos entender quem são os protagonistas dessa história. E, no sentido genérico, se fala naquele que veio da terra, Adão, e naquela que veio de Adão, que é a Eva. E nessa origem, que é explicada através do quê? Através daqueles que nós aceitamos que são profetas. Aqueles que são os fundadores do Antigo Testamento, que nos transmitiram essa história. E se nós formos remontar a entender essa história, nós vamos ter desde logo algumas dificuldades seríssimas. Por quê? Porque o texto bíblico não é, digamos assim, lógico. Esse texto bíblico ele foi expresso dentro de um grupo culturalmente adaptado às condições do ambiente da época, que associava fenômenos da natureza a poderes que o homem não tinha suficiente explicação para os fenômenos, e às vezes buscavam respostas não necessariamente lógicas, mas sim intuitivas, que talvez tenham muito de verdade, mas que tem que ser diagnosticada na sua própria origem. Há um exemplo, por exemplo, claro que nós teríamos nos deter cada situação a um estudo aprofundado, e infelizmente não conheço o aramaico nem o hebraico, e tenho que nos louvar na literatura, nas traduções gregas e romanas, para a nossa chamada Bíblia católica, entendeu? Mas se nós nos dermos ao trabalho de buscar, nós vamos ver desde logo uma coisa impressionante. Deus cria tudo antes do homem. Os vegetais, os animais, entendeu? E, na realidade, o homem é a primícia da criação. Ele surge depois de todos esses eventos que remontam aos bilhões de anos anteriores, desde o grande, digamos assim, para efeito de compreensão do grande Big Bang. Então, nesse momento, de repente, surge alguém que é feito. Adão quer dizer feito da terra, originário da terra, para não dizer é originário de um outro planeta, que poderá ter Adões imensos desse globo, dessa imensidão do espaço. Mas nós estamos nos definindo, estabelecendo esse Adão, que é o nosso pai comum. Então, remontando a ele, nós vamos ver que antes de ele ter uma companheira, Deus faz ele circular e identificar cada coisa. E ele vai dar o nome. Isso é, ele vai se assenhorar daquilo que está entregue para ele. Isso é, ele vai comandar o espetáculo da natureza. A natureza só existe em função dele. Dele, Adão. Se não tivesse feito se não tivesse se manifestado a inteligência num ser, a síntese de todo o processo evolutivo num ser que seria capaz de se assenhorar de tudo e passou a ditar as regras desse ente chamado natureza, se nós não aceitar isso como um fato natural, nós vamos dizer o seguinte: esse cidadão chamado Adão, que veio da terra, é apenas um componente, é um elemento descartável, como se dá no processo evolutivo. Atingiu o ciclo, esgotou o seu potencial, se transforma num outro ser, numa outra natureza. As árvores os vegetais foram evoluindo, os animais, os grandes animais se esgotaram, porque inadaptados se tornaram à evolução do processo. Assim seria com todos. Sobrevive o mais forte.
o sobrevive o mais apto. Entendeu? Assim valeria para o homem, mas o homem tem a marca diferenciada. E aí é que surge a palavra. Fez a sua imagem e semelhança. Essa palavra, a sua imagem e semelhança, significa o quê? Significa que ele não é perecível. Ele é eterno como Deus é eterno. Ele muda no sentido da evolução, mas ele é eterno como natureza. Entendeu? Então, vamos avaliar essa consideração. E o que é interessantíssimo fazermos análise, não só nós que somos herdeiros do livro, que temos essa ideia. A ideia da eternidade do homem está presente nas teogonias primitivas. Algumas quase que mesclam a experiência da perfeição daquele que já em si é pleno e, portanto, aceitam que a natureza se basta a si mesmo no homem, como é o caso de alguns povos védicos, entendeu? Em que a plenitude do homem, a sua realização, é a plenitude da não necessidade de ter exigências, mas é, na realidade, também com isso, uma resposta à indagação de que ele precisa realmente atingir a perfeição. Mas se tu der de continuidade à ideia da origem bíblica, que é a versão que nós traduzimos, desde as nossas origens, nós sabemos que nós somos diferentes. A natureza é entregue para nós, para que nós a comandemos, nós tornemos a natureza um instrumento para que o homem realize todas as suas aptidões. E é fascinante à medida que hoje a ciência se aproxima da teologia. É só nós ter um pouquinho de boa vontade para se perguntar, como diz esse sábio inglês, que diz: a ciência hoje mostra que é irreversível a necessidade de uma origem racional, inteligente. A sequência de uma cadeia de DNA, ou de RNA, é absolutamente matematicamente indispensável que ela tenha uma lógica no seu ordenamento. Isto é, para que haja condições de compreensão da vida, é preciso que haja a vida anterior que a comunica. E é isso que faz com que hoje a ciência da física conduza a ideia de um Deus eterno, pleno, e que quer que o homem complete na sua historicidade a eternidade que Deus revela nele. E por isso nós temos que ter absoluta certeza que esse ser que está em nós não se esgota na evolução puramente orgânica do corpo, no ciclo terrestre do corpo. Ela é eterna porque é eterna a sua natureza. Ela é a expressão da sabedoria de Deus que se expressa em nós. É claro que esse início de introdução da questão nos conduz a um outro salto que nós nos impomos. Nós, na realidade, que temos esse berço na origem do livro, da Bíblia, vamos saber que nós somos, na verdade, frutos da promessa. Nós somos frutos da promessa. Nós vivemos da promessa. Nós sabemos que temos a necessidade lógica da eternidade, mas quem nos deu a palavra da promessa, através de uma manifestação, foi Abraão. Vem cá, meu filho, sai de Ur, Nippur, Lagash, Uru, eram do norte da Mesopotâmia. E esse alguém, que não se diz seria Deus, no caso, ele diz: larga isso aqui, vai para o lugar que eu vou te mandar. Eu vou te mandar para um outro lugar. Eu estou te prometendo uma terra. Porque se tu fores fiel àquilo que eu te digo, teus filhos vão ser maior do que as estrelas do céu e as areias do mar. Nós somos fruto da promessa. E a promessa
plena se faz quando os profetas anunciam que aquele que planifica as nossas grandes expectativas e aspirações chama-se Jesus, o Cristo. Ele é preparado por milênios, mas ele já está presente na primeira promessa. Ele está presente quando Deus testa, na linguagem bíblica, o Abraão. Por quê? O Isaac, que é o filho, ou o Isaac na nossa versão hebraico-cristã, né? ou que é o filho da Sara, ou o filho da Agar, que é Ismael, é o mesmo. Isaac e o Ismael são a mesma figura. Uma porque é idolatrada pelos muçulmanos, e, portanto, os árabes, sobretudo, e outra porque é idolatrada por nós que sucedemos os hebreus. Nós somos descendentes dessa promessa. Então, esse herdeiro está avisado que Deus testou e provou que ele era fiel. E ele teve a coragem de dizer, o meu filho Ismael, o meu filho Isaac, eles são a esperança da eternidade que tu me prometeu. Mas se tu pede que eu sacrifique ele a ti, eu sacrifico. Mas aí Deus diz, meu filho, tu fosse fiel, os teus descendentes sobreviverão e serão maiores que as estrelas do céu e as areias do mar. Portanto, todos aqueles que são fruto da promessa têm a certeza de que vai se cumprir. Uns têm um histórico, outros têm outro histórico. Uns conflitam entre si, mas é da nossa contingência, porque nós, na realidade, somos sempre aprendizes. Erramos porque nem sempre conseguimos entender plenamente o sentido da mensagem. E porque entendemos plenamente o sentido da mensagem, temos um recurso ao perdão. Fez bobagem? Meu pai, me desculpa, eu pensei que era assim o melhor. Mas a nossa marca cruel está presente desde o início. Como é que um irmão mata o outro irmão? É filho da mesma pai, da mesma mãe. Como é que vocês fazem um absurdo desse? Vocês se matam entre si. Então, a dor, o sofrimento, a maldade não está neles, está em nós. Que nós não sabemos, às vezes, discernir o melhor. E é duro a gente dizer que custa a história da humanidade milhões de anos e anos e anos e continuamos fazendo bobagem. Continuamos praticando ódio, continuamos errando, continuamos. Custa muito você conseguir evoluir. Mas a nossa doutrina, a doutrina que nós seguimos, ela vem daquelas origens. E aí vem, então, mais proximamente, porque nós precisaríamos analisar cada capítulo dessa história, cada capítulo dessa antiga Bíblia, dos textos dos profetas, da história do povo de Israel, e por que não da história dos outros povos, para entender melhor como Deus age. Então, chegamos assim ao seguinte momento agora. Temos um fato que essa promessa se realiza em Jesus Cristo. Ele vai ser a presença de Deus no tempo. Deus se manifesta através de Jesus Cristo. E já é anunciado. O pessoal, às vezes, teríamos que estudar um pouco mais a fundo o Maomé. Porque a distância que existe entre Maomé e nós não é assim tamanha que a gente não pudesse chegar a pontos de compreensão mútua, entendeu?
porque são mais fruto de conflitos históricos, de dificuldades de compreensão histórica, né? Mas aí entraria numa outra questão. Vamos ficar dentro dessa promessa que nos foi dada, porque nós somos do mesmo berço da Bíblia. Então, no momento que surge Jesus Cristo, surge a origem da explicação de tudo. E o que é fascinante, eu ouvi também, mas eu repito, cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos dizendo o essencial. Chamamos a Deus de Pai. E Pai vai dar uma cobra para um filho? Pai vai dar um... Não, Pai vai ter que me aceitar como eu sou. E me aceitando como eu sou, vai ter que compreender as minhas limitações. Mas se eu tiver coragem de chamar de Pai, é porque eu sei que eu posso ter a compreensão. Perdoai os nossos defeitos. Perdoai, no antigo texto era perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por quê? Porque era caracterizado que o cara que fazia a dívida, o outro ia cobrar. De um jeito ia cobrar. Às vezes até submetendo a escravidão. Né? Mas ia cobrar. Então, se perdoai as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas aí já entra outra compreensão do que é a dívida e o que é o devedor. E assim, nós entramos no contexto da compreensão. E eu, para encerrar essa parte hoje, eu vou dizer para ti que se há uma coisa que eu acho fascinante, é a compreensão do texto do Pai Nosso. Quando ele diz, não nos deixeis cair em tentação. Para mim isso é essencial. O que é a tentação? É duvidar. A tentação é a dúvida de Deus, isso é, daquilo que ele nos disse, e de nós mesmos. Nós temos que zelar por nós mesmos. Nós temos que preservar nós mesmos, no sentido psicológico, afetivo, emocional, físico e tudo. Não deixei cair. O cara que começa a duvidar dele ter capacidade para qualquer coisa, já perdeu. Ele tem que confiar nele, assim como confia em Deus. Confiar em Deus é confiar nele, porque Deus é filho dele. Então tem que confiar nele. E não deixei, mas livrai-nos do mal. Aí é que é a questão. Essa sim é uma questão complicada. O que é o mal? Ele não fala, mas livrai-nos do demônio. Entendeu? Ele fala do mal. O mal é aquilo que não deveria existir. É uma ausência do bem. Mas nós temos que pedir o mal, mas ele existe. Puxa, tanto que ele que é pai diz que nós nos livre do mal. Existe, o mal existe. Não aconteceu o nazismo, não acontece o comunismo, não se mata a gente, não se briga, não se vende, não se destrói pessoas com o tóxico, e tem tribunal que libera um bandido. Eu me lembro, e costumo sempre repetir, a Elis Regina, meu pai do céu, eu não me lembro de voz mais magnífica. Eu assisti a Maria Carla, eu assim, como Régia, que também vi ela cantar, eu assisti sopranos magníficos, cantores geniais, Pavarotti da vida, e assim por diante. É tantos que eu tive a satisfação de ver a beleza do que a música, que é uma manifestação divina. Talvez a beleza da mulher é uma manifestação de Deus, Santo Deus. Vi a Elis Regina com aquela voz, que a gente podia pelibar até os 100 anos, porque a voz não muda, pode envelhecer, mas é sempre linda. Morrer estupidamente por causa do tóxico. Mas tem coisa mais absurda, deixar um criminoso viver.
que o toxicoma, o vendedor, o traficante, meu Deus do céu. Tu sabe quantos médicos absolutamente bem dotados, pessoas geniais. Eu cito um que fez a minha cirurgia dos olhos. Eu hoje não estou usando óculos, que eu usei desde os 9 anos, porque o gênio de um médico me corrigiu o problema. Tá? E esse cidadão que me fez isso, professor emérito, está isolado numa clínica. Por quê? Por causa do maledeto, dependência da cocaína. E assim é uma sucessão de gênios que a humanidade perde por causa desse absurdo. E tem quem diga que na maconha não faz mal. Mas, santo Deus, o que foi, em grande parte, a falta de evolução das sociedades sul-americanas? Senão o uso da toxina dessas maconhas aí que se inviabilizam. Eu me lembro de um cidadão de uma magnífica orientação. O filho dele foi parar porque queria experimentar viver na selva junto com uma tribo indígena brasileira. Tá? O que aconteceu? Se envolveu com um tal de chá de não sei o quê. O pai dele era um fenômeno de inteligência. E o que deu? O cara virou lá se para ele era a forma de ser feliz, que Deus sabe lá, Deus, mas para a humanidade. Mas para a humanidade nós perdemos geniais pessoas. E a humanidade tem que se precaver contra esses absurdos. É isso que me deixa impressionado. Então, só para retomar, eu me disperso no sentido da igreja e o sentido da catolicidade da igreja. É essa percepção que nós temos que ter. É que nós, católicos, estamos perdendo o sentido da missão. As nossas igrejas não têm mais participação dos membros da igreja. Nós não somos mais fiéis à nossa fidelidade aos ideais de Jesus Cristo. E o que eu noto? Porque nós perdemos até a forma de convivência física. E eu falo dos apóstolos. Quando se fala na igreja, tem que se remontar aos Atos dos Apóstolos. Eles se reuniam para se proteger no início contra o assédio dos fariseus, daqueles israelitas que sacrificaram Jesus, daqueles fanáticos que não quiseram aceitar Jesus. Eles se protegiam. Jesus chegou no meio deles para animá-los. Tá? Depois mandou o Espírito Santo. Aí Pedro pregou para todos. Esse Jesus que foi morto pelos mais velhos, pelos sábios, chamados sacerdotes da antiga lei. Esse Jesus, ele está presente no meio de nós. Ele veio participar da nossa convivência. O Tomé, que eu sou um Tomé, bota o dedo aqui, cara. Te convence que eu estou aqui. É claro que eu estou aqui não na condição desse contato puramente aparente físico. O físico é uma forma de agregação de células. Mas eu estou aqui porque eu estou presente em vós. Bota aqui a mão para saber que sou eu. Aí o cara acordou, como a gente que estuda, acorda. Mete a mão no estudo, vai lá aprofundar. Vê se tem sentido a existência desse cidadão que é Jesus. Vê se tem sentido o que ele diz. Vê se não, aquilo que ele nos ensinou não é o essencial. Não, eu tenho um irmão que é falecido que dizia: eu não precisaria nenhum milagre para saber que Jesus é Filho de Deus, para saber que Jesus é Deus. Basta ouvir o que ele disse ao longo da vida pública que ele nos manifestou. Entendeu? E, claro, dentro das nossas
condições de limitação humana, ele se impôs, se obrigou a fazer um milagre, para nós abrir os olhos, né? Então, o que acontece? Essa igreja dos apóstolos, que se manifestou, se reunindo, mantendo, eles têm uma coisa que hoje em dia a gente não entende direito, porque não é fácil entender. Eles diziam assim, eles punham tudo em comum. Só que nós, na nossa ignorância, digo nós, pensamos que pôr tudo em comum é pôr os bens materiais. Pôr em comum era pôr-se junto aos outros. Um ajudar o outro a conhecer os seus limites, ajudar a vencer as suas dificuldades, estender a mão. Mas era a solidariedade do grupo. A igreja, no início, era nas famílias. As famílias que se identificavam com Jesus Cristo se reuniam para pôr em comum a sua realidade, os seus problemas, as suas dificuldades. Mas tinha que ter uma hierarquia, porque senão chegava um qualquer emocional, dizia, não, Jesus quer dizer isso, Jesus quer dizer... Por isso que tinha o bispo, que era o que... São Paulo, quantas igrejas ele fundou, mas cada uma tinha sua identidade. Então, se nós formos ver a própria arquitetura das igrejas, não convida a comunidade. Por quê? O batistério nem mais existe. Era um lugar onde tinha um espaço físico reservado dentro do templo para receber aqueles novos que iam ser batizados na água. O átrio da igreja não era para os que já eram crismados, no sentido que a igreja já o considerava integrado, porque ele se manifestou na sua vontade querendo ser cristão. O átrio era o lugar do catecúmeno, aquele que ia para ser instruído, entendeu? Ele não ascendia aonde estavam os fiéis que já tinham aderido depois do crisma à igreja. Ele se preparava. O que se prepara hoje? Ninguém nós sabe nada sobre a igreja. Eu pergunto porque eu amo minhas filhas, amo minha pessoa com Deus como conviveu, mas são rudimentos, nem sabem, não conhecem quase nada. Apenas está preocupada com costumes. Se tem uma mulher, se tem duas, se tem 10, não, o essencial é a vida. Se mata uma criança, que é a coisa mais brutal, e não se dá conta que um governante que chega a dizer que o aborto é uma questão de saúde pública tem que ser rejeitado. Ele é impudico, não merece uma consideração de um cristão. Esse cara é criminoso para um cara que segue a Jesus. E nós somos pensados antes dos astros e das estrelas. Jesus nos quis, por isso permitiu que houvesse a fecundação. Desde o primeiro momento tu é ser humano. A lei diz isso, mas no entanto se permite o aborto. Não teria que se permitir, nem no caso de estupro. Se nós quisermos ter coerência absoluta, vamos preservar a mulher, claro, é o bem maior. Vamos preservar a criança no ventre, vamos para quem tem a medicina. Outra coisa que eu às vezes digo, Jesus chegou a dizer, fareis maiores milagres. Por quê? Porque ele está dando aptidões para os médicos, para aquelas pessoas que têm a vocação de capacidade de vencer o medo de tocar no outro, de sanar o outro, de curar o outro. É preciso ter coragem de ser médico. É preciso ter coragem de atuar, ser fiéis à busca da vida que está naquele outro. Então, vamos tratar daquele nascituro, porque ele é filho de Deus. E eu tenho essa graça de ser médico, porque Deus me deu a aptidão.
E ele quer que eu atue lá, que eu faça um milagre, que eu consiga superar a dificuldade. Eu agora estou muito feliz. Há 15 dias, minha afilhada, que fazia anos que tentava engravidar, engravidou. Ela me disse até o nome da menina, vai chamar Emma. E eu estou muito feliz, porque o casal é fantástico, trabalhador, o rapaz é trabalhador, é um cara que não tem dificuldade, o pai e a mãe dele trabalham, lutam, procuram arrumar serviço para as pessoas. Se aumentarem o patrimônio, falo, graças a Deus, porque eles desenvolvem alternativas para a sociedade humana. Mas a moça que ele tanto amava, que tanto ama, não engravidava. Mas a medicina conseguiu, agora eu não sei bem o motivo que era, mas graças a Deus engravidou. Então está feliz, está realizada. Que coisa mais nobre na vida do que a graça da maternidade e da paternidade. Por hoje, vamos passar para outra oportunidade, dar continuidade.